Que atire a primeira pedra quem não tem dificuldade para comer alguma coisa. Hoje a gente vai falar sobre o paladar infantil. Esse mal que assola a sociedade atual. Se você tem dificuldade para comer algum alimento, se você não tem paladar infantil, independente da sua situação, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue nas redes sociais, que aqui é bem legal, você incentiva a gente a gravar mais vídeo, tá bom? O que é o paladar infantil? Isso aí é uma gíria, tá? Uma gíria isso aí. Que é para quando a pessoa tem dificuldade em comer algo, tanto pelo sabor quanto pela textura do alimento. E por que isso acontece? Nosso cérebro ele tem um mecanismo de defesa muito forte, muito bom. Quando você, geralmente quando é criança, você tem uma experiência ruim com algum alimento ou com algo que se pareça com algum alimento, teu cérebro bloqueia isso, ele fala assim, não vai comer isso aí te trouxe uma experiência ruim, te fez mal, né? Por exemplo, você mastigou uma lesma, não sei, e aí, né, você não consegue comer um cogumelo que tem a mesma textura, sei lá, um exemplo. Então o seu cérebro ele te blinda contra essas coisas. Então quanto mais experiência ruim você tiver com o alimento, né, quando você é pequeno, né, geralmente você também não vê seus pais comendo aquilo, né? Enfim, há várias situações, então o cérebro vai bloquear isso, beleza? Isso aí vem lá de trás, quando a gente era nome da caverna ainda, sabe? Era nômade. O nosso cérebro se adaptou a comer coisas que traziam energia rápida para o corpo para poder andar muitos quilômetros, né? Sair de um ponto A para um ponto B, correr de um tigre, de um guepardo, alguma coisa. Então, o cérebro foi se adaptando a essas coisas mais doce, que tem uma facilidade, né? Sabe? Hoje em dia isso também acontece, tá? Isso aí foi passando. Por isso que hoje a gente tem uma facilidade imensa para comer doce e uma dificuldade imensa para comer coisa amarga, porque os estudos falam que provavelmente o ser humano naquela época ela comia alguma coisa que fazia mal e ele tinha um sabor amargo, então o cérebro falou, isso aqui você não pode comer. Então acabou transformando isso aí num mecanismo de defesa e hoje a gente tem dificuldade para processar sabores amargos. Eu tive uma intoxicação alimentar em um restaurante japonês e durante um bom tempo eu passei muito mal mesmo, fui parar no hospital e tudo mais. E durante um tempo eu tive dificuldade de voltar a comer o peixe cru, né? Aquele arroz empapadinho, tudo isso aí, eu tinha uma dificuldade imensa. E a questão não era nem o mastigar, nem o sabor. A questão é que, sei lá, parece que já estava meio que presetado que se eu comesse aquilo eu ia vomitar. Até comia de teimoso, mas na hora que batia aqui já dava aquele suador danado. Então isso aí, eu até inclusive estava conversando uma vez com o Rogério Pieri, ele estava falando para mim, ele falou assim, isso aí é uma forma do seu cérebro blindar você para você não passar mal de novo. Então ele falou assim, esse alimento aí não é legal. Dá uma segurada. Outro alimento que eu tenho dificuldade de comer até hoje é almeirão. Eu acho que ele é muito amargo, passa do amargo que eu gosto. Ele tá junto com o boldo, que é um negócio que eu só tomo em extrema urgência, faz bem pro fígado, né? Tem estudos que falam que essas coisas amargas são bons pro fígado, né? E a gente que bebe precisa tá com um negocinho. No que isso vai atrapalhar? Você ter um paladar infantil? No que te atrapalha? O nosso corpo, a nossa saúde é reflexo das coisas que a gente come. E a maioria das coisas saudáveis, né, tem uma textura estranha, tem uma coisa de aspecto difícil de ser encarado, principalmente quando você não sabe cozinhar. Por exemplo, um chuchu. Chuchu, se você fizer ele refogado com pouco tempero e tal, ele não tem um gosto, sabe? Fala que o chuchu tem gosto de nada. Exatamente, a textura dele é estranha. Então quando você não sabe fazer aquele determinado tipo de alimento, também dificulta um pouco. Eu, por exemplo, durante uma boa parte da minha vida eu comi pouco legume, pouco mesmo. Eu comecei a comer mais quando eu aprendi a cozinhar o legume, quando eu aprendi a temperar, quando eu aprendi a fazer, né,
todas aquelas coisas que agradam o paladar, né? E agora a gente vai aproveitar, vamos entrar nos hacks que a gente consegue burlar o nosso cérebro e falar assim, mano, você vai comer esse trem aí, porque é saúde pro teu corpo, tá? Um exemplo é a lentilha. Tem gente que tem dificuldade de comer lentilha. Pô, a lentilha, ela organiza pra caramba a parte hormonal, a parte dos químicos do nosso cérebro. É um alimento super completo. Tem gente que não consegue comer por causa daquele gostinho meio terroso que ela tem. E como que a gente vai hackear isso aí? Vamos lá, tem algumas formas. Vai anotando aí. Primeira de todas, quando você tem dificuldade com a textura do alimento, você pode, se for no caso de uma cebola ou de alguma coisa assim, você pode achar ela em pó. Você pode cortar ela bem pequena, ao ponto de você ter que mastigar pouco aquilo, ou até mesmo você usar ela de outra forma. Vou te dar um exemplo. A gente tem dificuldade de comer grão de bico. O sabor do grão de bico, o aspecto do grão de bico, a pessoa tem dificuldade de comer. Só que o grão de bico batido vira uma pastinha que vira uma delícia. Você temperou ali, fica gostoso pra caramba. E é uma pastinha que você pode colocar em vários lugares. Você pode comer com pão, você pode usar como um patê, enfim. Tem várias formas. Eu também já vi alguns vídeos, né, da gastronomia mediterrânea, que eles têm muito legume, tem muita fruta, tem muito de tudo. Então, eles têm várias formas de preparar. Então, faz assado, né? De repente você faz assado. Ah, pô, eu não consigo comer um brócolis. Pô, mas um brócolis com bacon. Ah, mas Diego, mas daí o bacon vai sair fora da... Não, cara, coloca pouco, entendeu? Você, pô, fez o brócolis no bacon, fica sensacional. Ah, corta ele pequenininho, entendeu? Faz assado, dá pra fazer assado, coloca um queijo por cima, dá uma gratinada. Porque assim, se você tem dificuldade de comer, por exemplo, uma abobrinha, né? Pô, não consigo comer uma abobrinha. Não precisa comer ela pura ali, crua ali, um negócio só ela sozinha. Faz uma refeição onde você vai misturar ela com outras coisas, pô. Você cortou bem pequenininho, você misturou no meio do arroz e feijão, cara, vai embora. Seu corpo tá se alimentando legal, tá pegando os nutrientes que precisa. Outra forma, se você tiver problema com restrição de sabor, né? Você fala assim, pô, o sabor daquilo ali não vai. Sabor não vai. O que você pode fazer? Usar temperos um pouco mais fortes para burlar o sabor. Geralmente tempero árabe tem um sabor bem acentuado. Geralmente tempero indiano tem um sabor bem acentuado. Não é a função do tempero roubar o sabor da comida, diga-se de passagem. Para realçar o sabor daquela comida, né? Trazer mais beleza, trazer mais brilho para a comida. Mas se você tem algum problema com o sabor da comida, eu acho válido você hackear, você usar. Tem gente que usa fumaça em pó, sabe? Para dar aquele gosto de defumado e tudo mais, num determinado tipo de alimento, que no fim das contas você acaba gostando e comendo. Você acaba gostando e comendo, e isso aí é o que importa. Você tá ingerindo comidas boas. Ah, eu não consigo comer uma berinjela. Pô, a lasanha de berinjela fica muito boa, tá? Ah, mas daí é uma lasanha, né? Pô, tem o queijo gorduroso, tem o presunto, tem não sei o que, tem não sei o que lá. Você pode substituir essas outras coisas por coisas saudáveis também, gostosas. Capricha no tempero, fica muito bom. Então você vai estar comendo coisas legais, coisas boas e driblando essa dificuldade que você tem. A questão é, você precisa querer. Você precisa querer. Como que eu consegui adaptar meu paladar pro amargo? Eu sempre tive um pouco de dificuldade pro amargo. Primeiro eu comecei tirando o açúcar do café aos poucos, até conseguir tomar o café sem açúcar. Eu gosto muito de tomar licor. Eu comecei a tomar uns licores mais amargos, gradualmente. Hoje em dia eu consigo tomar um Campari puro, né, que é uma bebida muito amarga. O chá de boldo, por exemplo, né, eu brinco, né? O chá de boldo é muito amargo, mas não é. E ele faz muito bem. Você tem que se colocar em situações que você vá provando isso, nem que seja um golinho, um pouquinho por dia. Na hora que você vê, sua papila já adaptou. E, pô, enriquece muito, enriquece muito. Imagina que você vai num restaurante top, por exemplo, o Dom. Você vai no restaurante, você vai largar na mesa muito dinheiro.
e você não consegue comer absolutamente nada, você não gosta de nada. Por quê? Porque um restaurante premiado desse, o cara vai brincar com o seu paladar. E se você não está com o paladar preparado, se você não tem aquele paladar, você vai achar ruim a experiência. Entendeu? Então tem muito alimento que você, tem muita comida, muito prato que você adiciona um pouco do amargor, que é justamente para dar uma profundidade pro prato e ele liga com os outros sabores, é uma coisa incrível. Então eu tive que aprender a usufruir do amargo, do ácido, de todos os outros já era mais fácil, mas o amargo eu tinha uma certa dificuldade, consegui, hoje é de boa, só o almeirão mesmo que tem esse impasse aí. Tudo vai melhorar na sua vida quando você começar a driblar esse... Mete o Neymar pra cima dele, mete o Neymar pra cima desse paladar infantil. Espero que você tenha gostado do conteúdo, espero que possa ter te ajudado de alguma forma. Comenta aí se você tem dificuldade de comer algum alimento, de alguma coisa. Eu me coloco a seu serviço de achar a solução para esse alimento. Eu tenho certeza que você vai conseguir comer. É interessantíssimo se você pensa em ter filhos, se você tem filhos, você conseguir passar isso para as crianças, porque desde pequeno você trabalhar isso aí é maravilhoso, a criança nunca vai ter problema nenhum com comida nenhuma, sempre vai estar se alimentando bem, crescendo, enfim, só tem a somar, tá bom? Espero que você tenha gostado, se inscreve, deixa seu like e até a próxima. Beijo no seu coração.